Olá, aluno! Vamos continuar os estudos sobre a contribuição de melhoria. Qual é o fator gerador da contribuição de melhoria? Você sabe? Não deixe de acompanhar as explicações a seguir do professor Edivaldo Nilo. Boa aula! Vamos nessa? Vamos agora iniciar a nossa aula com alguns exercícios sobre os temas de contribuição de melhoria que já estudamos, né, na unidade de ensino passada. Vejamos. Primeira questão aí do concurso de analista SUSEP 2010, né, superintendência aí que fiscaliza as entidades de seguro privado. O princípio da vedação do enriquecimento sem causa, justificativa para alguns doutrinadores a instituição e a cobrança da contribuição de melhoria. Claro, é um princípio geral do direito, como nós estudamos, que justifica, sim, a cobrança da contribuição de melhoria, uma vez que não se pode cobrar de todos o benefício que só vai para alguns. Veja que já caiu em prova também que este é um princípio geral do direito, da teoria geral do direito, e não necessariamente apenas do direito tributário. Segundo item aí. Seu objetivo principal da contribuição de melhoria é fazer com que as pessoas diretamente beneficiadas pela execução de uma obra pública participem com maior intensidade de seu custeio, suportando-o total ou parcialmente. É verdade. Suportando o valor desta obra. Vocês vão ver, segundo o artigo 81 do CTN, que existe limite individual e limite total para a cobrança da contribuição de melhoria. Na próxima unidade temática. Vamos nessa. Então, verdade também é aquele item. A contribuição de melhoria decorrente de obras públicas poderá ser cobrada pelo ente executor da obra, da qual os contribuintes tenham se beneficiado, ou no caso de omissão deste, pela União. Falso. Por que falso? No caso de omissão, não há possibilidade de cobrança da contribuição de melhoria, como nós já estudamos, já justificamos, já motivamos na aula passada. Então, na unidade de ensino passada, não há possibilidade da cobrança da União por uma unidade, por a feitura, pela realização da obra pública de outra unidade administrativa, segundo a doutrina das bancas de concurso público. Beleza? Vejamos a próxima questão de procurador de Recife. Inclui-se entre as características do tributo contribuição de melhoria ter competência comum para a instituição. Isto é verdade. Por que competência comum? Porque tanto pode a União, como pode o Distrito Federal, bem como os Estados-membros e também os municípios, instituir estes tributos pelo seu parlamento. Né? No caso da União, Congresso Nacional, composto do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. No caso dos Estados-membros, Assembleia Legislativa. No caso do Distrito Federal, Câmara Legislativa, é assim que é chamada a Casa do Povo no Distrito Federal. E no caso dos municípios, as respectivas câmaras de vereadores. Ok? Então veja que por isso que há competência comum. Agora, não confunda a competência comum para criar com solidariedade ativa na exigência do tributo. Isso é, dois entes tributários cobrando o mesmo tributo. Aí não é possível, porque não existe solidariedade ativa no direito tributário, apenas solidariedade passiva. É esse o entendimento ainda majoritário para fins de concurso público. Qual é o fundamento? Princípio federativo e rigidez das competências tributárias. Vejamos aqui, dito isso, meus amigos, vejamos aqui, né, algumas questões sobre a contribuição de melhoria. Veja, hipótese de incidência. A hipótese de incidência da contribuição de melhoria é o acréscimo imobiliário decorrente da obra pública, isto é, a valorização do imóvel decorrente da feitura daquela obra pública pelo ente federativo. Então, verifique que isto é denominado mais-valia. Verifique que isso já caiu em concurso público, dizendo que, segundo o STF,
há a incidência da contribuição de melhoria sobre o quanto da valorização. Isto é, incidência da contribuição de melhoria sobre o quanto da valorização. Isso está correto. O quanto da valorização é um dos aspectos da regra matriz. Um dos aspectos da regra matriz da norma tributária, da regra matriz de incidência tributária da contribuição de melhoria, que é o aspecto quantitativo, né? O quanto que foi valorizado o imóvel. Isso tem relação total com a cobrança da contribuição de melhoria, porque você vai ver na última e terceira unidade temática sobre contribuição de melhoria que o limite individual para a cobrança da contribuição de melhoria é exatamente o valor que foi valorizado aquele imóvel. Por exemplo, existe uma obra pública. Claro que cada imóvel vai valorizar de uma forma. Um determinado imóvel que custava 200 mil passa a custar 230 mil. Então, perceba que a incidência é sobre o quanto da valorização, isto é, 30 mil. E esse 30 mil será o limite individual da cobrança daquele contribuinte que teve seu imóvel valorizado de 200 para 230 mil. Não pode ser cobrado mais do que 30 mil reais. Por quê? Porque há um limite individual a esta cobrança deste tributo, segundo o artigo 81. Já o limite máximo, o limite total, é o valor total da obra pública. Se a obra pública custou 5 milhões, não pode ser cobrado de todos os contribuintes mais que 5 milhões, porque a contribuição de melhoria é criada para financiar apenas a obra pública, ou seja, se houve um custo total de 5 milhões, não pode ocorrer a cobrança maior do que 5 milhões desse tributo. Então veja que são limites cumulativos, os dois juntos, andam juntos como irmãs. Isto é, o limite individual da valorização individual do imóvel e o limite total, que é o custo total da obra pública. Dito isso, é importante afirmar que o proprietário, isso está expresso na lei, o proprietário que vai, ou seja, o sujeito passivo, que vai pagar a contribuição de melhoria, é o proprietário no momento do lançamento tributário da contribuição. Isto é, ele é o sujeito passivo. Isso não impede a responsabilidade tributária dos adquirentes desse imóvel. Se houve uma venda deste imóvel, o adquirente pode vir a ser responsável tributário, isto é, pode vir a ser sujeito passivo indireto. O sujeito passivo direto é o proprietário no momento do lançamento tributário da contribuição de melhoria. Por sua vez, um dispositivo que já caiu em prova de concurso público, importante, é o artigo 8º do Decreto-Lei 195 de 67, que diz o seguinte: em caso de contribuição de melhoria paga, isso é, houve o pagamento da contribuição de melhoria, aquele proprietário do imóvel que pagou, licitamente, legalmente, pode aumentar o valor do aluguel, se o imóvel for locado, em até 10%. Isto é, é possível o aumento do aluguel do imóvel em 10%, veja que é esse 10% ao ano. Claro, além dos índices de correção monetária. Isso está previsto no artigo 8º, ou seja, se o proprietário paga a contribuição de melhoria, ele pode vir a aumentar o aluguel em 10%. Dito isso, pessoal, é importante nós verificarmos também o artigo 2º do Decreto-Lei, que cai muito em prova. Decreto-Lei 195 de 67. Veja que o artigo 2º, ele fala dos tipos de obras públicas que podem vir a ensejar a cobrança da contribuição de melhoria. E esta lista aí, segundo a jurisprudência, é taxativa. Então veja, o artigo 2º do Decreto-Lei fala que será devida a contribuição de melhoria no caso de valorização de imóveis de propriedade privada em virtude de qualquer das seguintes obras públicas. E aí lista as obras públicas. Por exemplo,
a título exemplificativo: abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgotos fluviais e outros melhoramentos de praças e vias públicas. Veja outro: serviços e obras de abastecimento de água potável, esgotos, instalações de redes elétricas, telefônicas, transportes e comunicações em geral, ou de suprimento de gás, funiculares, ascensores, instalação de comodidade pública, ou seja, qualquer tipo de obra pública desse tipo pode vir a valorizar o imóvel e pode vir a ensejar a cobrança de contribuição de melhoria. Veja aí, construção de estradas de ferro e construção, pavimentação e melhoramento de estradas de rodagem. Você viu recentemente que o ministro dos Transportes foi demitido, né? E alguns de seus assessores, porque o Brasil, a União, estava investindo em redes de estradas de ferro. E o que aconteceu? Antes da construção dessas estradas de ferro, os servidores lá do Ministério já tinham conhecimento e compraram a preço de banana todos aqueles terrenos localizados onde iria passar as estradas de ferro. Claro que depois das estradas de ferro, esses terrenos iriam valorizar e muito. Ok? Então aí houve uma falta de ética e um enriquecimento sem causa desses servidores. Tanto que vários foram demitidos. Então veja, nesse caso pode vir a ser cobrada a contribuição de melhoria. Veja aí, construção de aeródromos e aeroportos e seus acessos. Né? Então todos esses tipos que estão aí no seu material podem vir a ensejar cobrança de contribuição de melhoria. Veja aqui esta questão, né, do CESP, de promotor do Espírito Santo. A contribuição de melhoria cujo fundamento ético-jurídico, ou seja, um fundamento ético, é o não enriquecimento injusto, ou seja, a proibição da vedação do enriquecimento sem causa, a proibição da vedação do enriquecimento injusto. Tem como fato gerador a realização de obra pública. Qual é o erro desse enunciado? Porque até aqui estava bonito. O erro é a segunda parte. O fato gerador, a hipótese de incidência, não é a obra pública, e sim a valorização imobiliária decorrente da obra pública, e não somente a obra pública, como está, por exemplo, literalmente no artigo 145, inciso 3. Por isso que nós estudamos que há uma lacuna nessa parte da Constituição. E mais, necessariamente deve existir valorização imobiliária, e não somente obra pública. Veja, outra questão. O texto constitucional, artigo 145, inciso 3, deixou de se referir expressamente à valorização imobiliária, ao cogitar da contribuição de melhoria. Com isso, o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direto ou indiretamente por obras públicas ainda figura como fato gerador da obrigação. Veja que é uma questão perfeita, que é o acréscimo do valor. Isto é, mesmo diante da lacuna, é o acréscimo do valor que pode vir a ensejar a contribuição de melhoria. Por isso está correto esse enunciado. Nos vemos daqui a pouco na próxima unidade de ensino. Um abraço. Os orientadores de aprendizagem são treinados para esclarecer dúvidas administrativas, orientar e acompanhar o ritmo e o aproveitamento de estudos de cada aluno. Envie suas dúvidas para o seu orientador. Até a próxima!